irmãos, queridas irmãs, bom dia. Hoje é domingo, dia do Senhor, dia 9 de junho. Estamos no 10º domingo do tempo comum. E é com alegria que começamos mais um dia, meditando a palavra de Deus, vendo a nossa Lexio Divina, a nossa leitura orante. Eu espero que ao longo desse dia você possa tomar o tempo, de fato, de viver esse mistério tão belo que a igreja nos oferece, estarmos em comunhão com o mundo inteiro com as leituras, não esquecendo de viver bem os passos da Lexio Divina. Começando com a oração, o primeiro dia, assim, já mais cedo preparando o nosso coração, rezando, com a nossa oração, mas lendo a palavra de Deus, depois perguntando o que Deus quer me dizer com essa palavra, rezando com a palavra, vivendo ali os passos da contemplação, qual é a palavra que inflama o meu coração. E por último, tomarmos boas resoluções ao longo deste dia. E domingo é dia de reunirmos a família em torno do altar, de irmos à Santa Missa, de vivermos a Eucaristia. Também você que é daqui do Rio de Janeiro, que está nos acompanhando, não esqueça que a nossa paróquia São João Bosco aconteceu nesse final de semana, sexta e sábado, a nossa festa junina. E no próximo final de semana, 13 e 14, teremos novamente a festa junina da paróquia São João Bosco, e você é convidado a estar conosco, a participar, a viver esse momento em família. É um espaço muito agradável, com barracas, com comidas típicas, música ao vivo, quadrilha improvisada, show de prêmios, espaço para as crianças. Então é um bom momento de vivermos em família. Você é convidado a estar conosco nesse próximo final de semana. E aqueles que já participaram no final de semana agora, eu agradeço a participação, Conto com a sua presença na próxima semana e que de fato sejamos um tempo para vivermos em família, convivermos, viver a fraternidade. Hoje a liturgia da igreja vai nos trazer, na primeira leitura, retirada do livro do Gênesis. Depois que o homem comeu da fruta da árvore, o Senhor Deus chamou Adão, dizendo: Onde estás? E ele respondeu: Ouvi tua voz no jardim e fiquei com medo, porque estava nu e me escondi. Disse-lhe o Senhor Deus: E quem te disse que estava nu? Então comestes da árvore de cujo fruto te proibi comer? Adão disse à mulher: Que tu me destes por companheira. Foi ela que me deu o fruto da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: Por que fizestes isso? E a mulher respondeu: A serpente enganou-me e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: Por que fizestes isso? Serás maldita entre todos os animais domésticos e todos os animais selvagens. Rastejarás sobre o ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, a leitura de hoje do livro do Gênesis vai relatar exatamente ali depois do pecado, que vai consistir em ouvir a voz da serpente e se deixar levar, pelas suas propostas. Então, a gente percebe ali que tanto Adão e Eva foram seduzidos, por essa serpente que foi o símbolo do pecado ali naquele momento. E, de fato, onde toca a nossa humanidade que se sente nua diante de Deus. O pecado faz isso, deixa a nossa humanidade nua diante do Senhor. E o Senhor que vai, com a sua infinita misericórdia, mas ao mesmo tempo com a sua justiça. E é impressionante porque naquele momento nenhum deles consegue, assumir os seus próprios atos. Um joga a culpa no outro, Adão joga a culpa na mulher, a mulher joga a culpa na serpente. E Deus, porém, não rejeita nem condena nenhum deles, mas vai ao encontro. Então a leitura de hoje vai mostrar um Deus que é sempre misericordioso com a humanidade e que nunca abandona, mesmo quando a humanidade se afasta dela. Então, que neste dia, peçamos ao Senhor a graça de, quando tocarmos no nosso pecado, lembrarmos da misericórdia de Deus, que vai sempre ao nosso encontro. Das profundezas eu clamo a vós, Senhor, escutai a minha voz. Vossos ouvidos estejam bem atentos ao clamor da minha prece. Se levardes em conta nossas faltas, quem haverá de subsistir? Mas em vós se encontra o perdão, eu vos temo e em vós espero. No Senhor ponho a minha esperança, espero em sua palavra. A minha alma espera no Senhor, mais que eu vigia pela aurora. Espere Israel pelo Senhor, mais que eu vigia pela aurora.
pois no Senhor se encontra toda a graça e copiosa redenção. Ele vem libertar a Israel de toda a sua culpa. Então, o salmista de hoje vai nos convidar a esse salmo de confiança, mas também de súplica. Ele começa dizendo, no Senhor toda a graça e redenção. Então, devemos ter essa confiança que em Deus a nossa graça, né? Nele que nós encontramos a graça, a redenção, a misericórdia dos nossos pecados. E aí o salmista vai narrar toda uma oração de súplica. Das profundezas eu clamo a vós, Senhor, escutai a minha voz. Vossos ouvidos estejam bem atentos ao clamor da minha prece. Então ele vai dizer que o Senhor, quando nós clamamos, nós suplicamos a sua misericórdia, quando nós suplicamos o Senhor que olhe para nós e que tenha compaixão, Ele escuta a nossa voz, Ele escuta o nosso grito e os ouvidos do Senhor estão bem atentos ao clamor da prece. Então, nesse dia você é convidado a renovar a sua confiança e a certeza de que o Senhor é esse Deus que vai escutar a nossa oração e que de fato Ele vem em nosso auxílio. E é bonito porque o salmista diz assim, se levardes em conta as nossas faltas, quem haverá de subsistir? Mas em vós se encontra o perdão, eu vos temo, em vós espero. Então, ele afirma que no Senhor nós encontramos o perdão e a misericórdia e que nós esperamos o tempo de Deus de realizar a sua obra de misericórdia e de salvação em cada um de nós. No Senhor ponho a minha esperança, espere em sua palavra. Então, renovemos a nossa esperança no Senhor, que a nossa alma nesse dia espere pelo Senhor como vigia, né? Espera pela aurora, que a nossa alma também seja sedenta em esperar o Senhor, em esperar a sua misericórdia, a sua graça, o seu amor salvador com cada um de nós. A segunda leitura de hoje, ela é retirada da segunda carta aos Coríntios. Irmãos, sustentados pelo mesmo espírito de fé, conforme o que está escrito, eu creio e por isso falei. Nós também cremos e por isso falamos. Certo de que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também com Jesus e nos colocará ao seu lado, juntamente convosco. E tudo isso é por causa de vós, para que a abundância da graça em um número maior de pessoas faça crescer a ação de graças para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos, mesmo se o nosso homem exterior se vai arruinando, o nosso homem interior, pelo contrário, vai se renovando dia a dia. Com efeito, o volume insignificante de uma tribulação momentânea acarreta para nós uma glória eterna e incomensurável. Isso acontece porque voltamos os nossos olhares para as coisas invisíveis e não para as coisas visíveis. Pois o que é visível é passageiro, mas o que é invisível é eterno. De fato, sabemos que se a tenda em que moramos neste mundo for destruída, Deus nos dá uma outra moradia no céu, que não é obra de mãos humanas, mas é eterna. Então, o texto hoje da segunda leitura vai tratar da força da fé, que faz ver, né, como Deus as vê as coisas. E é interessante porque nessa leitura de hoje vai justamente mostrar que a fé no Cristo ressuscitado é que nos faz ver o que é invisível. Né? Se cremos que Cristo morreu e ressuscitou, encontramos também uma explicação para essa ousadia apostólica, pois nada deve esmorecer a busca e a concretização dos valores. O homem exterior pode se deteriorar, mas o interior se renova dia a dia. O evangelho de hoje é retirado do evangelista São Marcos. Naquele tempo, Jesus voltou para casa com os seus discípulos e de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que estavam fora de si. Os mestres da lei, que tinham vindo de Jerusalém, diziam que ele estava possuído por Beelzebu, e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo,
e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens, sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear a sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado. Será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam, ele está possuído por um espírito mau. Nisso, chegaram suas mães e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram, tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. E ele respondeu, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse, aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então, no Evangelho de hoje, justamente o Senhor vai procurar revelar quem é Jesus e de onde vem o seu poder. Seus parentes não aprovam a atitude, e estão preocupados com o seu agir. Mas Jesus é um mestre que dá a conhecer a sua identidade. E ele é aquele que amarra esse homem forte, pois seu poder não vem dele, mas vem de Deus. E vai vencer esmagando a cabeça da serpente. Então, neste dia, tenhamos a certeza e essa convicção no nosso coração que nós não devemos blasfemar contra o Espírito Santo, porque é um pecado que não tem culpa, vai dizer a palavra. Será culpado de um pecado eterno. Mas que ao contrário, tenhamos essa escuta atenta ao Espírito Santo, nos abramos à ação da graça, porque o poder vem de Deus, não vem de nós mesmos, mas vem da ação do Espírito Santo quando nos abrimos a Ele. Então, neste domingo, dia do Senhor, renovemos o nosso amor a Ele, renovemos a nossa confiança no Senhor e a nossa abertura ao Espírito Santo. Tenhamos um belo domingo neste dia e que Deus os abençoe.